Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e hoje nós vamos conversar com o Alce Souza, mais conhecido como mestre deputado. Ele é considerado um dos maiores mestres de capoeira de todos os tempos. Aluno do mestre Bimba, o baiano que inventou o estilo regional na capoeira na década de 30. Ele tem livros publicados em vários idiomas e mantém um centro de cultura afro-brasileira voltado para a pesquisa, para o ensino e para a difusão da capoeira no Brasil. Boa noite, mestre. Boa noite. Prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. É um prazer todo meu estar aqui com vocês. Mestre deputado, a capoeira se tornou um esporte, uma manifestação cultural conhecida e reconhecida mundialmente. Quais os motivos disso ter acontecido? Olha, a capoeira ela é uma arte, né, que ela tem uma plasticidade muito grande e ela encanta as pessoas. E no Brasil, depois da criação do mestre Bimba, da capoeira regional, a capoeira começou a ser praticada, por exemplo, nas escolas, nas universidades, né, nos grandes centros. E a partir de 1970, a capoeira começou a sair para outros países. Por exemplo, o mestre Acordeon foi para a Califórnia há mais de 30 anos e começou a desenvolver um trabalho com a capoeira nos Estados Unidos. Foi o primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos fora do Brasil. E hoje a capoeira, né, ela está em 80 países, né, tem mais de 120 milhões de praticantes. E os jovens, né, estão encantados com a capoeira, pela beleza, né, por esse lado lúdico da capoeira, né, e a musicalidade dentro da capoeira. Então, na capoeira você encontra todos os elementos que às vezes o ser está procurando. Inclusive se discute até a inclusão da capoeira na lista dos esportes olímpicos. Eu acredito que a partir das próximas Olimpíadas a capoeira já esteja incluída. Agora, mestre, a capoeira, que é um esporte genuinamente brasileiro, assim foi considerado por, acho que o Getúlio Vargas foi quem disse isso, quem afirmou isso, e aí ela saiu da marginalidade, porque a capoeira durante muito tempo ela teve marginalizada, principalmente no século passado, assim que os negros tiveram sua liberdade. Como é que foi esse processo? Olha, o decreto de 1890 realmente é o período da marginalidade que nós consideramos. No parágrafo 401 e 402, né, a gente considera o inciso 14, que era proibida a prática da capoeira, e quem fosse pego fazendo a vadiagem ou a capoeiragem, ele era deportado para a ilha de Fernão de Noronha. Mas no governo de Getúlio Vargas, numa apresentação do mestre Bimba no Palácio da Aclamação, onde ele foi convidado para fazer um show, e até o mestre Bimba brincou, falou, olha, se eu não voltar é porque eu fui preso, né? Mas aí o aluno dele, Juraci Magalhães, à época era o interventor da Bahia, e convidou o mestre Bimba para fazer essa apresentação. E o mestre Bimba fez um show ao então presidente da República, Getúlio Vargas, onde ele ficou encantado com a capoeira, e ele disse uma frase, que essa frase, né, ela perpetua, que realmente a capoeira é um esporte genuinamente brasileiro. Foi aonde foi abolido o decreto de 1890, e a capoeira pôde ser praticada em escolas, em recinto, e foi onde o mestre Bimba criou a primeira escola no mundo, que foi o Centro de Cultura Física Regional da Bahia, em 9 de julho, né, ele criou. E, a partir daí, o mestre Bimba dizia que ele tirou a capoeira debaixo do pé do boi, né? Ele levou a capoeira para dentro das escolas, e a maior preocupação do mestre Bimba era de colocar os jovens praticando a capoeira, porque a função do mestre de capoeira é simplesmente de educador. O mestre de capoeira, ele é um educador. E o mestre Bimba, ele foi um dos maiores educadores que eu conheci. Por exemplo, tem vários alunos do mestre Bimba no cenário político. Por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, ele foi aluno do mestre Bimba, né, e outros grandes que estão aí, né? Então, o mestre Bimba, ele para mim é um fenômeno. Ele criou uma obra, ele criou um método de ensino. Foi o grande diplomata da capoeira. Exatamente. Ele praticou a capoeira primitiva, que a partir de até 1941 ele era conhecido, até 1936 ela era conhecida como capoeira primitiva. A partir de 41 ela recebeu o nome de capoeira Angola, porque a maior parte dos negros que praticavam capoeira à época, eles eram descendentes dos bandos de Angola. E mestre Bimba já tinha criado, na década de 30, a sua luta regional baiana. Então perguntava assim, pô, essa capoeira aí é qual? Ah, não sei, mas a do Bimba é regional? Aí deram o nome à capoeira primitiva de capoeira Angola.
E qual que é a diferença? Existem fundamentos diferentes entre esses dois tipos de capoeira? Existem só esses dois tipos de capoeira, mestre? Só tem dois estilos de capoeira. É a capoeira Angola e a capoeira regional. No Brasil, aconteceu um fato interessante, que em 1972, um catedrático de Educação Física, Iniseu Pena Marinho, ele queria que a capoeira fosse reconhecida como ginástica brasileira. E ele apresentou um projeto no Congresso para que a capoeira fosse reconhecida como ginástica brasileira. E aí, a partir dessa data, os movimentos acrobáticos foram inseridos na capoeira, porque tanto a capoeira Angola como a capoeira regional não existe nenhum movimento acrobático. Você observa a capoeira pelos seus rituais. A capoeira Angola ela tem todo o seu ritual, toda a sua performance, as suas normas, né, os seus fundamentos, tem a sua hierarquia, né, as coisas bem mantidas pelo o gênio da capoeira Angola, que a gente considera o mestre Pastinha. Porque quando a gente fala na capoeira Angola, existem vários mestres da capoeira Angola, mas assim, o que marcou a capoeira Angola foi o mestre Pastinha. Quando você fala da capoeira regional, você só tem o mestre Bimba para falar sobre ele. E o mestre Bimba ele é o único mestre de capoeira que deixou uma metodologia de ensino, uma pedagogia. Ele criou um método de como você ensinar e de como você educar. Então, o mestre Bimba, eu considero ele um dos maiores educadores que eu conheci do século passado. Porque ele deixou uma obra, a obra do mestre Bimba, ela tem começo, meio e fim. E hoje tem essa capoeira moderna, que é essa capoeira que está sendo praticada no mundo todo. Né, que ela tem uma praticidade muito grande, né? Ela tem toda uma estética bem diferente da capoeira da época que eu fazia. Né? E ela é proveniente desse método do mestre Bimba, que ficou hoje, conhecido mundialmente. A gente fala, não, hoje você pode estar fazendo capoeira dentro da linha da capoeira regional. Por exemplo, aqui no Acre não tem capoeira regional. Está dentro de uma linha da capoeira regional. Como aqui também não se pratica a capoeira Angola. Né? Então, hoje, a capoeira do mundo que está sendo aí praticada está dentro da linha da capoeira regional. Né? E a capoeira hoje ela está globalizada, né? A capoeira ela está no mundo todo. Foi se adaptando a cada região, a cada também, região, a cada país. O Acre mesmo, ele tem um celeiro de grandes futuros capoeiristas, que o Acre tem um potencial muito grande para a capoeira. Inclusive tem capoeiristas acreanos que estão ministrando aulas em outros países, no Canadá, na Austrália. Tem no Canadá, tem na Austrália, tem pessoas aqui do Acre, por exemplo, em Chicago, que fazem universidade em Chicago, né? E eu conheço o pessoal, e estão desenvolvendo a capoeira e estão levando o nome do estado para fora. Né? E isso é outra pergunta, mestre. A capoeira, quando você visualiza a capoeira, você pensa que, enfim, todos os méritos são pela luta, são pelo gingado, são por esses aspectos mais visuais. Mas me parece que ela abre outras portas, até com relação ao estudo propriamente dito da própria capoeira, da própria cultura afro-brasileira. É isso mesmo? A capoeira ela é uma disciplina. Né? Ela é uma disciplina. Como você é um educador, ela é uma disciplina, porque a capoeira você trabalha com dois tópicos, que é a informação e o conhecimento. Né? Então, por exemplo, a capoeira do mestre Bimba, ela tem 123 movimentos e suas variações. Mas ela não se resume só nisso. Né? Por exemplo, o mestre Bimba, ele criou dentro da sua metodologia, por exemplo, as suas graduações, que foi o lenço de seda, porque a navalha não corta seda. Então, uma homenagem aos negros da época, ele adotou o lenço. Essa história da navalha é porque alguns lutavam com navalhas. Não, e na época tinha a navalha era muito presente nas confusões de ruas, de bares, né? E ele adotou. O lenço azul era o formado. Né? Ele jogava 3 toques. Era o São Bento Grande, era a banguela e a iuna, que é um jogo também para formado, tanto quanto a banguela. Esses são tipos de jogos. Tipos de jogos com características diferentes, com ritmos diferentes. Porque a capoeira ela tem a musicalidade. E é assim mesma coisa, você vai numa festa, o cara tocou shot, você tem que dançar shot. Se ele bater um samba, você vai ter que sambar. A capoeira também é assim. O berimbau, que é o grande mestre, ele que determina o que vai acontecer e o que vai ser feito. Se o jogo é alto, se o jogo é baixo, se o jogo é médio. Se canta ou se não canta. E o mestre Bimba, depois do lenço azul, você fazia a especialização, que era o lenço vermelho. Uhum. Depois disso, você fazia o curso de arma, onde você aprendia a mexer com navalha, faca, porrete, facão, cacete, tudo. Era um curso específico que o mestre Bimba
criou, e ele introduziu esse curso no CPOR, ele introduziu na polícia, no exército. Esse que a gente curso. fez isso muito presente no maculelê também. É, Que é uma... O maculelê já é uma manifestação folclórica que quem manteve essa tradição foi o mestre Popó de Santa Maria da Purificação. Ele manteve o maculelê de esgrima e ele é o grande responsável pela transformação do maculelê, né? O mestre Popó. Mas o maculelê ele vem pelas manifestações afro-brasileiras nessa questão do folclore brasileiro, porque o maculelê ele não faz parte da capoeira. Ele foi inserido dentro do contexto da capoeira. Tanto o maculelê como a puxada de rede, o samba de roda, que a gente o sempre samba vê nos eventos uma proximidade muito grande entre isso, esses. faz parte hoje dos shows de capoeira, o maculelê. E aí vinha o lenço amarelo do mestre Bimba, e vinha o lenço branco, que era o mestre de capoeira, e o último estágio da capoeira regional seria o mestre charangueiro, onde ele aprendia a cantar e a tocar. Porque a capoeira do mestre Bimba, a capoeira regional, é um berimbau e 2 pandeiros. O atabaque nunca esteve presente dentro da capoeira do mestre Bimba. Já a partir de 1945, o atabaque foi incluído na capoeira Angola. Ele já passou a fazer parte da capoeira Angola, né? Mas, interessante porque hoje você vê toda a apresentação de capoeira tem obrigatoriamente um atabaque. Exato. Por exemplo, hoje a capoeira, hoje usa-se 3 berimbau, um atabaque e 2 pandeiros. Isso aí é uma bateria da capoeira Angola e dessa capoeira moderna que está hoje aí. Mas na capoeira regional, não. Mantém-se a tradição de um berimbau e 2 pandeiros. Na capoeira regional só se canta quadras e corridos. Agora, mestre, esse sistema de graduação dos lenços na capoeira Angola é um pouco diferente. Me parece que são os cordões que vão sendo conseguidos. E é mais ou menos parecido com o que a gente vê no taekwondo, no karatê também. E agora, como é que um mestre se diferencia? O que é que faz de um capoeirista um mestre? Olha, na capoeira regional não tem cordão, não tem graduação. Usa-se São Salomão, que é o símbolo da capoeira regional, a estrela de Davi. Na capoeira Angola também não tem graduação. Não existe graduações em capoeira Angola. Na capoeira moderna, nessa capoeira considerada contemporânea, é onde se usa as graduações. Tanto na capoeira regional como na capoeira Angola, reconhece o mestre pelo tempo dele de casa e pelo estudo e o reconhecimento dos mestres antigos, do conselho de mestre antigo. É o conselho pelo tempo que ele tem, mais ou menos aí seus 50 anos, né? E que se considera ele um mestre de capoeira. Na capoeira regional não existe nenhum mestre com menos de 50 anos. Então quer dizer que todo esse modelo de graduação é mais dessa capoeira mais recente, moderna. A partir de 1972 que foi introduzidos os cordões na capoeira. Foi o cordão verde, verde amarelo e o amarelo. Iniciou-se pela Federação Paulista de Capoeira. Foi aí que o mestre da capoeira hoje contemporânea depende das escolas, dos grupos, que é quando ele vai recebendo as suas graduações até aquele nível de mestre. Bacana. Mestre, a gente vai dar uma pausa para um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo com o mestre deputado. Estamos de volta para as 22 cidades do Acre, batendo um papo com o mestre deputado, ele que é um dos maiores mestres de capoeira da atualidade. Mestre, se a capoeira é um ritual, como é que ela pode ser competitiva? Olha, o mestre Bimba, quando ele deixou a capoeira primitiva, foi pelo fato que a capoeira primitiva era mais uma dança, mais um fogueto, considerado mais como um folclore. Era o disfarce
que os negros tinham para enganar o senhor. E o mestre Bimba, ele tinha um espírito guerreiro, ele era descendente de batuqueiro, uma luta que existia no Brasil chamada batuque. O pai dele era campeão de batuque. E o mestre Bimba, ele queria era lutar, ele queria criar uma luta. A capoeira regional, ela é uma luta. E o mestre Bimba, quando criou a capoeira regional na década de 30, ele desafiou todas as lutas existentes no Brasil e venceu todos os seus competidores. Né? Teve uma luta interessante na Bahia, no Parque Odeon, e numa mesma tarde o mestre Bimba lutou com 3 adversários e o máximo que o adversário ficou com ele em cima do ringue foi 1 minuto e 30 segundos. Quando a capoeira entrava na década de 30 como luta, não existia-se o instrumento, o berimbau. Porque quando ela parte para a luta, ela não tem o instrumento. Mas com a criação das federações no Brasil, da década de 76 até 80, existia a competitividade, os campeonatos realmente de capoeira. Inclusive o mestre Onça, que está aqui no Acre hoje, ele é tricampeão brasileiro de capoeira peso pesado. E esse campeonato levava em consideração apenas a luta? A luta, a pontuação, tinha os toques, né, com o São Bento Grande da capoeira regional, e para o fato da competitividade. Aí veio os JEBs no Brasil, os Jogos Estudantis Brasileiros, que já mudou os campeonatos. A federação já criou para essa competitividade como demonstrações, evoluções de movimentos. Seriam as duplas que apresentavam maior índice de movimentos, os melhores saltos, os melhores movimentos, a maior plasticidade de movimentos. Então mudou-se o aspecto dos campeonatos. Hoje existe os jogos, né, interestaduais, por exemplo, São Paulo tem muitos esses tipos de campeonato, tem as federação, a Confederação Brasileira e as ligas hoje estão realizando muitos campeonatos. Né? Hoje o praticante da capoeira, hoje nós consideramos, de 5 anos até 100 anos de idade pode-se fazer capoeira. Qualquer pessoa pode praticar Qualquer capoeira? pessoa pode fazer capoeira. Existem uns projetos hoje que são desenvolvidos em Goiânia, em São Paulo, inclusive se eu for morar, ficar permanente no Acre, com deficientes físicos, né? Crianças excepcionais, por exemplo, tem grandes trabalhos com surdo, com síndrome de Down, por exemplo, em São Paulo tem grandes trabalhos com crianças com síndrome de Down. Um dos melhores trabalhos do Brasil é do Ponciano, né? Na cidade de Guaratinguetá, né? Com várias crianças com síndrome de Down. E a capoeira não tem idade, não tem sexo, não tem cor, né? Quem quiser realmente praticar a capoeira. Eu tenho hoje amigos meus com 90 anos, 85 anos, fazendo seus movimentos de capoeira. Agora, nesse né? aspecto das lutas, a capoeira pode ser considerada um esporte violento? Não, a capoeira ela não tem violência. A violência está em algumas pessoas que estão no meio. A capoeira ela é uma filosofia de vida, ela é uma forma de vida. Ela não tem violência, ela tem normas que têm que ser obedecidas, ela tem regras como qualquer outra luta, né? Ela tem uma organização e aquilo ali tem que ser obedecido. Ela não tem violência, a capoeira não tem baderna, a capoeira ela é uma coisa séria. A capoeira é uma coisa de responsabilidade, tem que ter uma integridade, tem que ter um compromisso com ela, com a cultura. E você tem que manter essa tradição e essas raízes vivas. Então a capoeira ela não tem nada de violência, não existe violência na capoeira. Inclusive uma das coisas que tornou a capoeira conhecida no mundo inteiro foi a rigidez dos métodos do mestre Bimba, que tem uma série de mandamentos para quem pratica a capoeira. Né? Quando você entrava lá na escola do mestre Bimba, existia-se um quadro com os 12 fundamentos do mestre Bimba, da capoeira regional dele. Para você ser admitido na escola de capoeira do mestre Bimba, a primeira coisa que ele perguntava, com aquela sua simplicidade e a sua genialidade, ele perguntava: você estuda? Você não. Você trabalha? Não. Então você não pode praticar a minha arte. Era uma exigência dele. Então, se você estudasse, você poderia praticar a capoeira dele. Se você trabalhasse, você podia. Se você não treinava com ele. Você está entendendo? Então, a capoeira, a gente tem que manter essa coisa da sociabilização, de você se integrar dentro da sociedade, dentro da comunidade. Você hoje forma-se cidadãos, né? E tem toda uma postura dentro da capoeira. A capoeira ela é uma escola onde você vai para estudar a matéria capoeira. Você vai estudar a nossa história, para você saber falar sobre Quilombo dos Palmares, sobre Joel Rufino dos Santos, Zumbi, que nasceu em 23 de novembro, papapá. Você vai estudar sobre o mestre Valdemar, sobre o mestre Canjiquinha, mestre Caiçara. Você vai estudar sobre Tia Ciata,
você vai estudar sobre a Guerra de Riachuelo, a Guerra do Paraguai, onde a capoeira teve uma importância muito grande, a 7ª Cavalaria do Batalhão dos Suavos, que era composta só por negros. E que tinham conhecimento de capoeira. E que praticavam capoeira. Entendeu? Inclusive, hoje, em várias universidades brasileiras, tem cadeiras de capoeira nos cursos de educação física. Mas é um fato interessante que hoje a maioria das universidades do Brasil tem a cadeira de capoeira na Escola de Educação Física. Eu dei aula na Escola Superior de Educação Física do Estado de Goiás, uma cadeira que o mestre Bimba dava aula, a cadeira de folclore. Então eu e o mestre nós dávamos aula na Escola de Educação Física. E hoje no Brasil, na USP, na Unicamp, né, em todas as escolas hoje tem capoeira. E não só no Brasil, e fora do Brasil, as universidades têm a capoeira como disciplina. Então a capoeira hoje, a nossa intenção é que a capoeira seja levada para as escolas. E para que os jovens, as crianças, possam praticar a capoeira como a nossa cultura. Porque a capoeira é uma arte genuinamente brasileira. A capoeira não vem de nenhum país. Ela nasceu aqui no Brasil, no Recôncavo Baiano, né? Ela vem no sistema de resistência ao próprio sistema e que ela sobreviveu. Então é a nossa arte mesmo, nós fazemos uma arte nossa. A capoeira, ela é brasileira. Mestre, só voltando um pouco naquilo que a gente começou a falar no primeiro bloco, a capoeira, enfim, é uma arte genuinamente brasileira, se espalhou pelo mundo inteiro e está se pensando, é muito provável que nos próximos Jogos Olímpicos a gente tenha a capoeira como um esporte olímpico. Existe nível de competitividade para os outros países? Existem esportes do mesmo nível que brasileiros em outros países? Olha, eu vou falar com toda sinceridade para você. Eu já escrevi 4 livros. Eu tenho 2 livros em inglês e estou lançando um outro livro agora na França, em Marselha, em francês. E o americano e o europeu, ele tem um fator determinante que chama-se disciplina. Hoje, tanto nos Estados Unidos como na Europa, tem praticantes igual ao Brasil ou melhor do que o Brasil. Hoje existe a Federação Internacional de Capoeira na Alemanha. E o brasileiro não pode pensar que hoje só quem conhece capoeira é brasileiro. Isso é conversa. Hoje o americano está sabendo capoeira de igual para igual a brasileiro. Eles estão estudando a cultura brasileira. Nós vamos para os Estados Unidos para ensinar a nossa cultura. Eles estão aprendendo o português através da capoeira. O americano hoje ele canta melhor do que o brasileiro. E estão tocando muito. E eles se interessam muito pela capoeira. Você vê, em janeiro agora a gente realiza em Ilhéus, em Itacaré, um encontro com mais de 25 países. Que é o capoeirando. Que é o capoeirando. Eles vêm para o Brasil simplesmente para participarem desses eventos e estarem estudando capoeira. Você está entendendo? Então tem o capoeirando em Ilhéus, eles vão uma semana, eles vão para Salvador, tem um encontro de capoeira também, eles ficam uma semana e vão para Arraial do Cabo, onde tem um último encontro, e eles ficam uma semana. Então hoje a capoeira, por exemplo, você vê Israel. Israel é um fenômeno muito grande de crianças, jovens praticando capoeira. Então, eu estive em Israel agora, fiquei uma semana, eu fiquei encantado com a aceitação da capoeira e como eles vêm praticando a capoeira. Porque a capoeira ela é uma coisa muito saudável. A capoeira ela traz grandes benefícios para o corpo. Ela educa muito e disciplina muito. E que benefícios são esses? O que pode ser citado? Olha, só você ver de você praticar a capoeira, essa paz interior que a capoeira dá a você. E também os movimentos de elasticidades, né? A capoeira você trabalha com muito alongamento, né? A resistência muscular, o condicionamento físico, né? Então, e ela dá uma flexibilidade muito grande. E se você, por exemplo, quer ter uma estética melhor, por que a mulher hoje tem muita mulher na capoeira? Porque a capoeira ela dá uma estética. Essa coisa do narciso, a capoeira ela modela o corpo. Você trabalha o seu abdômen, a sua barriga, enrijece os glúteos, né? A musculatura. A capoeira ela dá uma beleza muito grande. Isso é um ponto interessante que você tocou, mestre, que é com relação à participação da mulher na capoeira. Porque inicialmente era uma luta, era uma dança de homens. Quando é que a mulher começa a praticar a capoeira? Em 1936, existia a Maria 12 Homens na capoeira. Uma das primeiras mulheres que surgiu na capoeira, inclusive ela até faz parte da história, é folclore na Bahia.
Depois teve uma outra que chamava Juvenal, depois tinha uma outra que chamava Rosa, isso até a década de 43. E não existia realmente a mulher na capoeira. A mulher na capoeira era do samba de roda, que participava dos shows artísticos. Mas na década de 80 para cá, a mulher ela veio engrandecer muito a capoeira, uma contribuição muito grande socialmente, né? A estética da capoeira melhorou muito depois que a mulher chegou à capoeira. E ela tem contribuído muito, de sobremaneira, a evolução da capoeira. Já existem mestras? Tem mestres? Tem mestras de capoeira. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, tem a Edna, tem a Jo, tem a Marisa, né? Tem a mestre Sueli, né? Tem a Marrom, né? E outras mestres de capoeira que estão desenvolvendo um trabalho nos Estados Unidos, né? Tem na Europa, tem a Rilene, tem a Rejane, que vem trabalhando, que são brasileiras que estão lá há mais de 15 anos trabalhando com capoeira. Agora, mas você acompanhou então esse processo de chegada das mulheres ao universo da capoeira? Ah, foi. O preconceito era muito grande? Olha, existia realmente um certo preconceito quanto à chegada da mulher na capoeira, né? Talvez não seja nenhum preconceito, uma certa discriminação com a presença da mulher. Mas de imediato a mulher conquistou o seu espaço, porque a mulher ela tem uma personalidade muito grande e as mulheres elas são muito determinadas com aquilo que elas querem. Então hoje a mulher no mundo da capoeira elas estão de igual a igual ao homem. Hoje não quer dizer que o homem sabe mais do que a mulher ou que ela não tem isso. Hoje eu conheço grandes capoeiristas no mundo da capoeira, né, e que isso tem nos dado muito orgulho, porque elas estão contribuindo muito e estão conquistando o seu espaço. Porque a capoeira ela não tem sexo, pode ser mulher ou homem, pode desenvolver a arte, a cultura, o esporte. Porque você não pode ver a capoeira simplesmente como esporte e luta, porque senão ela fica muito diminuta. Se você for ver ela também só como dança, ela fica muito pequena. Então você tem que ver a capoeira num todo. São vários elementos que compõem a capoeira. A capoeira hoje ela está na arte plástica, ela está no teatro, ela está na dança, ela está no cinema, ela está na música, ela está em tudo. Então, você não pode limitar a capoeira. Agora, quando você vai para não é campeonato, aí tem as normas, e você fala, isso aqui são os campeonatos que acontecem no Brasil todos os anos, tem os campeonatos no Brasil, né? E, mestre, qual é a relação que a capoeira tem com a fé? Porque, enfim, faz parte da cultura afro-brasileira e tem uma série de aspectos do sincretismo religioso que estão inseridos na capoeira. Como é que é essa relação? Olha, isso é uma coisa muito complexa, essa coisa do sincretismo religioso. Quando você fala em sincretismo religioso, porque todas as cantigas que existem no Brasil, elas vieram das confrarias, todas. As confrarias? As confrarias são as religiosidades. E quem mais escreveu sobre as confrarias no Brasil foi Buli-Buli. Então, tem que separar religiosidade com a arte. O Mestre Bimba, ele não trouxe, por exemplo, a religiosidade para dentro da capoeira regional. O ritual da religiosidade, o sincretismo religioso não. Apesar que as confrarias das cantigas que foram criadas no Brasil, ela está presente dentro da tradição. Hoje, nessa capoeira contemporânea, não existe o fato do sincretismo, porque o ritual se perdeu. A tradição trazia elementos do candomblé. Então você tem que separar candomblé e capoeira. Você não pode misturar. Você vê que Mestre Bimba não trouxe o atabaque para dentro da capoeira. Que é um instrumento tipicamente do candomblé. Terreiros. E isso aí existe uma deturpação muito grande. Tem os entendidos nesse assunto, as pessoas que quando tocam o atabaque é porque são autoridades do instrumento, conhecem o que está fazendo. Então, na capoeira, você tem que saber o que você está cantando e o que você está fazendo. Separar. Não pode misturar capoeira e candomblé. Capoeira é capoeira, candomblé é candomblé. Mestre, deputado, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia, por esse bate-papo super interessante sobre a história da capoeira, os elementos. Muito bacana. Eu que tenho que agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui no Estado do Acre. Muito obrigado. Bacana, obrigadão. O Ideias da Aldeia vai ficando por aqui, depois desse bate-papo sobre capoeira com o mestre deputado. E muito obrigado às 22 cidades acreanas que assistiram ao Ideias da Aldeia. Até a próxima.